O que você imagina quando você ouve alguém falar que tem mais de uma fonte de renda ou que tem algumas fontes de renda? Até semana passada, quando alguém falava isso para mim, eu imaginava que essa pessoa tem liberdade financeira, que ela é próspera, feliz e tem um monte de coisa trazendo dinheiro para ela. Mas eu tive um insight essa semana, pensando na minha própria vida, que me fez pensar diferente. Hoje eu vejo isso como óbvio, mas eu não vi a semana passada. Que, apesar de ninguém falar sobre isso aqui, mesmo porque todo mundo quer, quando fala que tem mais de uma fonte de renda, quer mostrar prosperidade, mas nem toda fonte de renda é necessariamente uma renda. Pelo menos no momento, não. A ideia é de uma tentativa, sim, de prosperidade, sim, de liberdade financeira, sim, também. Não é que a pessoa está falando isso por maldade ou para enganar alguém, mas talvez ela nem percebeu que está falando. Por exemplo, se você entra num trabalho CLT, você está gerando uma fonte de renda, certo? Só que, concorda comigo que você ainda não recebeu? Você ainda não teve renda? Você tem que trabalhar um mês inteiro para aí sim receber uma renda pelo seu trabalho. Algumas empresas pagam, inclusive, adiantamento salarial, então com 15 dias você já ganha alguma coisa. Mas você percebeu que é uma fonte de renda, mas não te trouxe renda instantaneamente? Isso você pode ver para outras coisas também. Por exemplo, você criou um negócio, você vai abrir uma loja de material de construção. Aí, para ter uma loja de material de construção, você vai ter que ter um espaço, a não ser que seja uma loja online, ok. Mesmo assim, é uma fonte de renda que ainda não te traz renda, você vai ter que vender na internet. Tem gente que demora muito tempo, tem gente até que não vende e desiste, ou tem gente que vende pouco e desiste também. Mas vamos voltar para a loja. Você vai ter que alugar um lugar, caso você não tenha, você vai ter que comprar os insumos para poder vender as mercadorias que vão vender na sua loja, você vai ter que fazer uma reforma nessa loja, você vai ter que contratar funcionário às vezes, talvez sim, talvez não, mas é uma fonte de renda, só que só te trouxe despesa, não te trouxe nem um centavo, só tirou dinheiro do seu bolso. Só que, se alguém te encontrar amanhã, você lançou a loja hoje, se alguém te encontrar amanhã, você tem quantas fontes de renda? Você vai poder falar uma, que é a minha loja de material de construção. Entendeu? Que não é exatamente a fonte de renda, não necessariamente é uma renda. Vários outros exemplos, acho que praticamente tudo que é uma fonte de renda não necessariamente foi uma fonte de renda automática. Pelo menos eu não conheço nenhuma fonte de renda minha que me trouxe dinheiro no mesmo dia. Eu falei, hoje eu tenho uma nova fonte de renda, aí caiu o dinheiro na minha mão. Não foi assim. Não é errado você falar que tem mais de uma fonte de renda, porque você tem mesmo. Você tem fontes que vão te trazer renda. Só que é aquilo que eu falei sobre o insight. Para mim, quando eu ouvi alguém falar em fonte de renda, já era automaticamente aquele cara é bem sucedido, aquela pessoa é bem sucedida. E não necessariamente é isso. Será bem sucedida? Provavelmente, porque está criando mais de uma fonte de renda. Eu vejo os gurus da internet falando sobre isso. Se você quer viver bem, você tem que ter mais de uma fonte de renda. Só que ninguém fala, os gurus não falam, mas essa fonte de renda não vai te trazer renda, tá? Só no futuro. Ou talvez nem te traga, né? Ninguém vende isso. Todo mundo vende a novelinha bonita de que tenha mais de uma fonte de renda. Mas ninguém fala sobre sacrifício, ninguém fala sobre dificuldade, ninguém fala sobre não ter aquilo que você espera. Por exemplo, um outro exemplo é um canal do YouTube. Eu tenho meu canal do YouTube aqui. Ele é uma fonte de renda minha, mas eu não sei quando que vai me trazer dinheiro. Se é que um dia vai trazer, eu espero que sim, mas eu não posso garantir isso. Acho que ninguém que começa um canal no YouTube pode garantir isso. Apesar de ter muito especialista que fala, faça seu canal crescer e ser monetizado em um dia, em um mês. Às vezes ele tem uma técnica que ajude sim a conseguir chegar a tantas pessoas, mas será que todo mundo consegue? E não é assim que funciona. Só que claro que ninguém vende isso. Eu, por exemplo, que eu falei que o insight veio da minha vida, certo? Eu ouvi as pessoas falando sobre fontes de renda, várias fontes de renda, e aí eu fui analisar, eu tenho 5 fontes de renda. Eu tenho o meu trabalho que eu faço, mas eu sou empreendedor, então eu dependo de correr atrás de fazer mais dinheiro para conseguir fazer mais dinheiro, não sou CLT, então eu tenho que fazer trabalhos para poder receber, mas como é o trabalho que eu faço frequentemente, já é uma fonte de renda minha. Eu tenho outro que são os beats que eu lanço online, eu coloco numa distribuidora, essa distribuidora passa para todas as plataformas de streaming de música, Spotify, Deezer, YouTube, entre outras, no mundo inteiro, e aí eu recebo mensalmente um valor relacionado àquilo, certo?
era uma fonte de renda. Mas não foi uma fonte de renda desde o início. Mesmo porque quando você coloca um bit para distribuir, as distribuidoras só pagam depois de 1 mês, 2... Não, aliás, começam em 2 meses, tem algumas que é 3 meses, tem algumas que pagam semestralmente, e aí eu demoro para ganhar. Eu demorei pelo menos 6 meses, mais ou menos, para ganhar meus R$50, porque começou com alguns centavos, depois outros centavos, viraram reais, viraram dezenas de reais, e aí R$50, que é o mínimo que eu precisava ter para sacar esse dinheiro. Hoje, mensalmente, em média, vem R$250 na minha conta, mas lançava bit todos os dias, faz 4 anos que eu faço isso. Eu tinha mais de 1000 bits lançados, só que muitos caíram porque eu troquei de plataforma, deu tudo errado, e eu tive que recomeçar. Hoje eu tenho 500 e poucos bits lançados. Já teve mês de eu ganhar R$1000. Se eu me dedicar mais, se eu me colocar mais bits diariamente no processo, provavelmente daqui a 2 meses eu estarei ganhando mais do que eu ganho hoje. Hoje eu coloco 1 bit por dia. Imagina se eu colocasse 10 bits por dia. Eu podia escalar isso e ser 10 vezes mais. Não sei, não tenho garantias para isso. Mas é uma fonte de renda que me traz renda. Então já são 2 aqui das 5 fontes de renda que eu tenho. Essas únicas 2 trazem renda. O canal do YouTube, como eu falei, é uma outra fonte de renda, não me traz renda ainda. O TikTok, que é uma plataforma monetizada, eu faço vídeos, para divulgar o canal do YouTube, mas lá é uma plataforma monetizada. Então vai que algum vídeo meu lá viralize e eu consiga ser monetizado pela plataforma. É mais uma fonte de renda. Eu não recebo nada dela, mas é uma fonte de renda. Tem também uma outra que eu vou começar essa semana, já estou preparando tudo para começar essa semana, que é um TikTok Shop, que é um outro canal do TikTok que não vai me trazer renda por enquanto. Por quê? O TikTok tem uma exigência para as pessoas entrarem no canal de venda do TikTok, que são 2.000 inscritos. Eu não tenho nenhum. Eu tenho um canal que eu acabei de criar. Então eu tenho que conseguir fazer 2.000 inscritos para conseguir fazer o TikTok Shop, mas talvez eu consiga vender alguma coisa. Eu vou colocar lá vídeos de venda e, quem sabe, venda e eu consiga ganhar dinheiro com isso. Então será, sim, mais uma nova fonte de renda. Mas ainda não é, entende? Mas se eu ouvisse alguém falar, eu tenho 5 fontes de renda, eu já achava que era alguém próspera, pelo menos financeiramente. E aí esse insight me fez parar para pensar que não é necessariamente assim. Então, da próxima vez que você escutar alguém falando sobre isso, não imagine logo o dinheiro entrando, porque não é assim necessariamente que vai acontecer. Não pense imediatamente em dinheiro, pense num processo, para que você não desista também, porque se você cria alguma coisa e não te traz dinheiro automaticamente, você começa a desanimar. Ou se você está esperando que no mês que vem vai trazer como um CLT e não entre, você vai desanimar. Mas pense nisso, você tem uma fonte de renda, ela só não te trouxe renda naquele momento ainda. E é isso, cara. Crie suas fontes de renda, faça como eu, tentativa e erro. Já tentei outras coisas também que não deram certo. Provavelmente tentarei outras no futuro que darão certo, assim como essas que eu estou fazendo hoje também. E é isso. Bora lá, que é só um processo. Como sempre, tudo é um processo, beleza? Se você chegou até aqui, muito obrigado. Vale muito para mim que você tenha assistido o meu vídeo. Eu espero poder ter ajudado você. E se você conhece alguém que também pensa como nós, manda esse vídeo para essa pessoa, quem sabe pode ser interessante para ela também. Deixa o like se for interessante, algum comentário sempre é bem-vindo. Se tiver o botão de hypar aqui embaixo, por favor, me ajuda para chegar a mais pessoas. Alguns links aqui embaixo também que podem ser relevantes. E se não tiver inscrito ainda, se inscreve, porque 80% das pessoas que acompanham, que assistem o vídeo no meu canal, não são inscritos. Então, quem sabe um vídeo que já passou pode ser interessante para você, ou o próximo vídeo que eu vou gravar seja interessante também. Então se inscreve lá, acione o sininho, porque aí quando tiver um vídeo novo você vai ser notificado e quem sabe pode ser interessante para você a informação. Não esquece que aqui tudo é um processo e seu inimigo, ou seu oponente, ou seu desafio é apenas com você. Beleza? Valeu, obrigadão. Até o próximo vídeo.